Mas agora eu vou ter o prazer de falar com a Mara. A Mara que vem ser a esposa de Mário Sérgio Pontes de Paiva. Oi, Mara, como é que vai? Eu, Milton Neves, boa tarde. Boa tarde, Milton. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de falar com vocês. Boa tarde aos seus ouvintes. Mas que prazer, Mara. Aliás, eu te vi no El Uruguayo, a última vez que eu vi o Mário Sérgio, né? Você e ele chegaram e tal. O doce Silvio Luiz. Você estava com a família, né? Isso, eu estava saindo com a minha família. Com a sua netinha. Isso, a netinha está em Nova York hoje, foram ver lá o show da Ariana Grande, que eu nunca tinha ouvido falar, mais gorda, mas a mulher é um sucesso mundial. Mas o Mário Sérgio, eu sempre gostei muito dele, Mário Sérgio Pontes de Paiva, eu sempre chamei ele assim. E vocês entraram no Uruguayo, você, com o Mário, tava o doce Silvio Luiz com a esposa também, são duas famílias, eu estava saindo com a minha. E foi a primeira vez que eu te vi, porque eu gostava muito do Mário, viu? Eu também. Você me imagina como eu também. Então, você está sofrendo aí, né, como a esposa do Boechat, colega nossa hoje aqui na Band de manhã, mas ela falou, não, estão elogiando muito ela, que ela está bem no ar, mas ela falou, não, no ar pode ser, mas eu choro todo dia. Você continua chorando, Mara? Olha, eu não vou dizer para você que eu choro todos os dias, mas que eu vou continuar chorando por toda a minha vida, eu vou. Porque as questões que envolveram esse acidente foram questões absurdas, né, Milton? Eu acho que para você trabalhar o seu luto, você tem que ter um pouco de paz. E enquanto nós não conseguimos resolver essas questões, eu acho que nós não vamos conseguir ter paz. Inclusive tem a questão do seguro, aquele negócio todo, que ninguém pagou ninguém, porque aquele avião lá era uma espécie de um avião fantasma. Exatamente. Assim, na verdade, o que eu costumo explicar para que as pessoas entendam, eu divido de maneira didática em três, acho que nós temos três vertentes aí. A primeira são as questões trabalhistas, né? Porque precisa ficar claro para todo mundo que ninguém estava lá passeando, passando férias, ninguém ia passar férias na Colômbia. Todo mundo que estava dentro do avião estava trabalhando. E eles não tiveram nem a oportunidade de escolher, porque quando você compra um bilhete aéreo, você tem o direito a possibilidade de escolher a companhia aérea, né? E tanto os jogadores quanto o pessoal da imprensa que estava dentro da aeronave, eles não tiveram opção de escolha. Eles tiveram que ir com a Lamia, né? Então, essa questão é uma questão, isso é muito claro, essa é uma questão trabalhista, as empresas precisam reconhecer os valores pessoais e profissionais dessas vítimas, né? Agora, o que a FAVC faz, que é a associação que eu e uma outra viúva, a Fabienne Belli, nós fundamos. A associação, a FAVC, ela cuida de todas as questões cíveis e também a gente vai chegar a um momento de chegar na esfera criminal também. Então, hoje já temos 2 anos e meio do acidente, há pouco mais de um ano, nós contratamos uma pessoa que é um atuário. O atuário é um técnico especialista em seguro, ele é especialista em seguro aeronáutico e ele tem uma visão corporativa, porque ele trabalhou em empresas de seguro, teve uma grande experiência de Latam, e ele via o lado das corporações, das empresas. Então, hoje, ele faz um trabalho para a gente de pesquisa, de análise de todos os documentos que nós temos, e nós temos hoje mais de 6.000 páginas de documentação trocada pela Lamia, com a seguradora, com as resseguradoras, com a corretora. E a nossa ideia é limpar isso, é esclarecer, porque antes dessa aeronave não ter combustível, Milton, ela não tinha seguro. Então, era uma aeronave que tinha como destino a Colômbia, e no contrato de seguro havia uma cláusula que eles chamam de exclusão territorial. A aeronave não poderia sobrevoar o território da Colômbia, que ela não estaria assegurada. Então, por aí você vê os absurdos que aconteceram nesse acidente.
E em relação à própria Chapecoense, essa entidade criada pela senhora, a outra viúva, a Chapecoense também está envolvida no imbróglio judicial? Está. A Chapecoense está, sim, porque muitas empresas têm um envolvimento nesse acidente, né? Então, nós dizemos assim, que foi uma cadeia de falhas, uma cadeia de responsabilidades que redundaram neste acidente. A Chapecoense hoje, ela entendeu que ela tem responsabilidade, com algumas vítimas ela tem responsabilidade trabalhista, com outras vítimas ela tem responsabilidade civil, né? Então eles entenderam, eles demoraram um pouco para entender o lado das famílias, né? Porque a Chapecoense, em princípio, se achava vítima. E então eles demoraram um pouco, nós tivemos que conversar muito com eles, nós tivemos que mostrar didaticamente para eles que eles tinham um envolvimento importante no acidente, e hoje eles nos ajudam. Esse atuário, esse profissional, para você ter uma ideia, é a Chapecoense que paga o salário dele mensalmente. Então, hoje já existe uma flexibilidade por parte da Chapecoense, e é claro que a gente sabe que ninguém queria derrubar aquele avião, né? Ninguém tinha essa intenção, mas é da mesma forma que as empresas que colocaram os funcionários lá dentro, o pessoal da imprensa que colocou lá dentro, não queria que o avião caísse, claro que não. Mas sequer checaram se era uma empresa idônea, se era uma empresa que cumpria com as suas obrigações, né? Inclusive, muitas emissoras até chegaram a divulgar nos seus sites a primeira viagem que a Chapecoense fez, que ela fez para Barranquilla, que foi uma viagem horrorosa, uma viagem que expôs todas as pessoas que estavam dentro da aeronave a riscos absurdos, né? Então, isso tudo são questões que elas demoram para serem esclarecidas, para serem resolvidas. É por isso que eu te digo que eu não choro mais todos os dias, mas eu acho que vou chorar até o resto da minha vida. Ô Mara, eu sei mais ou menos, é claro, não sou advogado, não sou juiz e tal, mas a gente tem informação mais ou menos por cima, tal da morosidade que existe, os recursos, processo para lá, processo para cá, advogado, recurso, etc. e tal. Mas desde a queda do avião, não que eu esteja dizendo que a senhora esteja precisando de dinheiro, eu não vou entrar nesse mérito em questão particular, mas desde que caiu esse avião que morreu tanta gente, o seu marido e tal, ninguém recebeu dinheiro, o famoso dinheiro, ninguém recebeu nem um tostão de indenização até hoje? O que acontece? Receberam sim. Algumas famílias receberam seguros, né, com relação aos atletas, por exemplo. A Chapecoense pagou a eles 2 anos de salário, né? O salário de carteira. Você sabe que o salário do profissional de futebol ele é dividido, ele tem o direito de imagem, alguma coisa fica na carteira, outra coisa fica no contrato, mas enfim. Então os atletas, eles receberam 2 anos de salário por seguro da Chapecoense, mais 1 ano de salário por seguro da CBF. Tá? Eles receberam, então, 3 anos de salários de carteira, o que era CLT, foi recebido. Com relação às empresas de comunicação, algumas empresas pagaram seguro sim, né? Agora, o seguro é uma coisa, e a responsabilidade trabalhista e a responsabilidade civil é outra. O que a gente não pode esquecer, Newton, é que todos os que estavam dentro daquela aeronave eram arrimos de família. E morreram, né? Não é dizer, olha, eles vão poder dar continuidade ou até que se recuperem, né? Vão ficar um tempo. Não, todos morreram. E, assim, eu posso te dizer que as famílias, a maioria, 80% das famílias das vítimas, elas eram profissionais em início de carreira, né? A Chapecoense é um time de pequena expressão. E os atletas que estavam lá dentro do avião, alguns já tinham alguma rodagem, né? Mas outros não, a maioria não.
mesmo com relação ao pessoal da imprensa. O pessoal da imprensa, alguns já tinham uma vida mais estabelecida, como é o caso do meu marido, o caso do Ari Júnior, mas outros não. Mas então, o Mário Sérgio, me permita, a Fox indenizou os seus funcionários que faleceram? Olha, Milton, eu prefiro não entrar nesse mérito, porque eu tenho um processo que está correndo em segredo de justiça, eu prefiro não entrar nesse mérito. Eu sei que a Fox talvez tenha feito indenização de algumas famílias, sim, né? Mas isso é que depois que a pessoa morre, é difícil falar isso, mas eu, infelizmente, tenho que raciocinar dessa forma. Você tem que buscar o reconhecimento do valor pessoal e profissional. Então, por isso que a FAVC não cuida das questões trabalhistas também, porque isso é uma coisa muito particular. Cada um estava num momento específico da sua carreira, cada um tinha uma remuneração específica, ocupavam posições diferentes. Então, essas questões trabalhistas, elas são muito difíceis da gente passar uma régua, né, e nivelar todos no mesmo patamar. É muito complicado. É por isso que hoje nós falamos mais, ou melhor, nós falamos exclusivamente, enquanto grupo, de questões cíveis e criminais. As questões trabalhistas, elas estão sendo vistas pelas famílias com os seus advogados. Ô Mara, você é muito fluente. Você é advogada? Não, eu sou psicóloga. Eu trabalhei com recursos humanos muito tempo. Trabalhei em 2 multinacionais e acabei abandonando a minha profissão para acompanhar o meu amor, que você sabe que a vida de técnico não é fácil. Você não pegou o Mário na época de jogador, só de técnico, né? Não, quando eu conheci o Mário, ele estava entrando na equipe do Luciano do Vale. Ele estava começando a surgir como comentarista. Conheci o Mário quando o Mário tinha 40 para 41 e eu tinha 25. Hoje já tenho 53. Nós ficamos 27 anos juntos. Você sabe que ontem eu voltei de viagem e sintonizei a televisão, estava vendo o Jogo do Brasil, um comentarista, não sei qual foi. O Brasil não está nem deixando o Peru gostar do jogo. Quem inventou esse negócio foi Mário Sérgio Pontes e Paiva. O time pequeno aí tá gostando do jogo, é perigoso, tem que matar o jogo logo, eles estão gostando do jogo. Isso quem inventou foi Mário Sérgio Pontes de Paiva e todo mundo copia. E muitas vezes ele chegou a dizer, poxa vida, olha, se eu tivesse patenteado, né? Mas o Mário não é porque meu marido não, mas o Mário, você sabe, é um cara muito inteligente, né? Ele era um cara brilhante, assim, e tinha algumas posições que eu sou fã número 1 dele. E boca aberta, não pipocava, falava o que queria para jornalista, para preparador físico, técnico, colega, ele sempre abriu a boca, ele era um líder nato. E ele fez algumas estripulias e tal, que ele me contou uma delas, entendeu? Mas aquela que ele eu não sei se foi com a senhora, porque ele se casou 2, 3 vezes, né? Não, ele casou 2 vezes. A Silvia foi a primeira esposa, ele ficou 14 anos com ela, aí depois se separaram, ele ficou 4 anos, acho que deve ter tido várias namoradas, e aí depois ele me conheceu e nós ficamos 27 anos juntos. Então, ele me contou que com uma das esposas, ele quebrou o pau, a esposa quebrou o pau com ele pegou, se trancou no banheiro e levou o revólver, porque ele sempre teve revólver. Aí ele entrou lá e pum, deu um tiro. Aí a esposa ficou desesperada, ligou pro porteiro, ligou pro SAMU, ligou pra delegacia, aí arrombaram a porta, ele tava deitado assim, ó, todo vermelho, mas era mastro mate. É verdade ou é mentira? Eu soube dessa história. Ele me contou. Eu acho que se ele contou, o Mário não era um cara que mentisse. O Mário não mentia, não. Mas acho que se ele contou, deve ter aí um bom fundo de verdade. Mas, felizmente, eu já o peguei num período de águas mais tranquilas. É claro que águas calmas com ele não era possível, né? Isso que era interessante, era muito interessante conviver com ele por isso. Mas eu também não sou aquela tranquilidade, né? Então eu acho que a gente fez uma dupla boa.
Muito bem, ele gostava muito de mim e vice-versa, mas uma vez eu meti o pau nele no rádio em relação ao Marcelinho Carioca, porque ele pôs o Marcelinho na reserva. Aí ele pegou, deu uma entrevista para um repórter da minha rádio, metendo o pau em mim mesmo. Você não entende nada, você nunca jogou nada, porque ele sempre falou o que ele achava que tinha que falar. Mas aí passou um tempo também, eu estava na Record e fazia programa domingo à noite. Aí um dia eu encontrei com ele, não sei aonde, ele pegou e me contou, tem um traíra aí, que eu fui no programa dele, lá na maquiagem, lá no canal dele, ele me falou o seguinte, o Milton Neves está me tirando da minha televisão, querendo pôr o Roberto Avalon no meu lugar. Aí o Mário me contou, eu falei para ele, escrevi até no jornal Agora São Paulo, no Diário Popular, ô fulano, você acha que eu vou tirar você pra pôr Roberto Avalone aí, você é traço, você dá 01, 02, 03, você é o rei do traço. Então por que eu vou botar o Avalone, que na Gazeta dava 2, 3 pra concorrer comigo? Eu prefiro o traço cair. Até o Marcelo Rezende deu muita risada sobre essa história e tal, mas ali ele mostrou que ele é meu amigo, que ele ouviu isso de um cidadão numa maquiagem de um canal de televisão aí e me contou. Eu sempre gostei dele. E a senhora viu como é que foi o nosso encontro, né? Família com família, lá no Uruguai. A alegria dele, ele tava sempre morrendo de rir, e ele ria para que ele gostava. Gente que ele não gostava, ele rinchava mesmo, feito um cavalo brabo. Não, mas ele, claro, ele sempre gostou muito de você. O Mário, ele fez grandes amigos na imprensa, né? E amigos hoje que eu posso te dizer que nos recebem. Milton, eu tenho que agradecer muito ao apoio da imprensa. Porque esses 2 anos e meio, eu só recebo carinho em todos os lugares, e eu pensei muito antes de tomar essa iniciativa, né, de criar essa associação, mas eu acho que algumas pessoas têm mais facilidade para se pronunciar, para capitanear alguns movimentos, né? Eu tenho essa facilidade, e, enfim... Então, assim, de perceber o carinho com que as pessoas sempre me atenderam, com que as pessoas me apoiam. Então, assim, eu posso te dizer que se tem alguém, eu já falei isso em várias entrevistas, se tem alguma entidade que eu preciso agradecer hoje, em primeiro lugar é a minha família, porque eu recebo todos os dias apoio dos meus filhos. Na verdade, com o Mário eu tenho um filho só, nós temos o Felipe, que hoje tem 22, né? Tinha 18 quando o Mário faleceu. E nós temos o Bruno e o Fernando. O Bruno e o Fernando são meus enteados, mas convivem comigo como se fossem meus filhos, né? Isso sem falar nos netos, que me dão muito carinho. Então isso é uma coisa muito gostosa, mas eu tenho que agradecer a minha família e tenho que agradecer a imprensa também, porque vocês têm sido muito carinhosos, têm sido muito gentis, muito empáticos. Tá todo mundo bem conectado com a nossa dor, com as nossas dificuldades, e isso para nós é uma motivação para que nós continuemos, sabia? E desses enteados, eu tenho um grande amigo, a família Goldfarb, a família Terpes, judeus aqui da Hebraica, meu clube desde 85, viajamos... Marcelinho, isso, a gente Marcelinho é sócio do Bruno. O Marcelinho eu conheço desde os 5, 6 anos, entendeu? E o tempo passou, ele era até empresário de um goleiro Felipe, que veio pro Corinthians e tal. Aí eu falei, meu sócio é o filho do Mário Sérgio, entendeu? Então eu queria saber como é que tá hoje aquela parceria dos dois, o filho do Márcio Goldfarb com o filho do Mário Sérgio Pontes de Paiva. Eles continuam com a OTB, né? Eles são os donos, os principais acionistas da OTB. O Fernando, que é o mais velho, também trabalha com eles, né? É funcionário deles, cuida do segmento do Rio de Janeiro. E hoje tem o Felipe também, que é o meu, que está trabalhando na OTB Lab, que cuida das divisões de base, do Sub-20. Tá legal? Que legal, tá vendo? É isso, cada um na sua atividade, vamos que vamos. Agora, já surgiram 1000 versões desse trágico acontecimento envolvendo a Chapecoense e tantos jornalistas amigos aí. Agora, há uma informação, acho que foi o Mauro Betti que me contou. Aliás, o Mauro Betti era para estar no avião. Entendeu? Ele foi substituído em última hora, se não me engano, pelo próprio Mário Sérgio. Mas o que eu queria saber é se o Mário Sérgio, macaco velho, que viajou o mundo inteiro, sabia tudo de avião, inteligente demais. É verdade que ele entrou naquele Lamia lá e falou e estava querendo refugar, não viajar? Na verdade é o seguinte, eu
eu posso explicar exatamente o que aconteceu, e o Mauro teve uma atitude que só veio ratificar essa história no dia seguinte, quando ele soube que caiu o avião. Mário não queria viajar, porque ele estava percebendo que as informações que chegavam até ele eram informações desencontradas. Então, até o domingo às 17 horas, e a viagem estava marcada para segunda-feira, ponto de encontro 11h30 da manhã, 11 ou 11h30, no Terminal 2 de Guarulhos. Então, até domingo, 17 horas, as pessoas que estavam no Rio de Janeiro nem sabiam como viriam para São Paulo para se juntarem ao grupo da Chapecoense, para que fossem embora, né? Não se sabia, em princípio, esse avião ia sair de Chapecó e acabou não saindo. Depois, a ANAC acabou dando a negativa para sair daqui de São Paulo, porque a aeronave ela tem que ter a origem ou no local de destino ou no local de chegada, né? E não era o caso da Lamia. A Lamia era boliviana, então ela não poderia sair do Brasil e ir para a Colômbia, né? Então, houve uma série de questões, uma série de desencontros, que hoje a gente sabe, né, que eles estavam, na verdade, com perdão da palavra, acochambrando a maneira desse avião sair. Mas, como eu disse, era uma questão que já tinha sido publicada nos sites das emissoras, né, inclusive da emissora que meu marido trabalhava. Também eles divulgaram a viagem anterior, que tinha sido com a Lamia, que tinha sido uma viagem horrorosa. Inclusive, os atletas postaram vídeos até da maneira como eles foram transportados, que, Milton, eles foram até Corumbá de avião, né, num avião de carreira. De Corumbá, eles atravessaram a fronteira em vans com rombos no assoalho e vans sem portas, para poderem pegar o voo da Lamia na Bolívia. E de lá, eles foram para Barranquilha. Então, essa viagem já tinha sido, essa fatídica, mas a anterior já tinha sido divulgada no site, né? Algumas pessoas da imprensa já falavam sobre isso. E aí, quando ele soube que ele ia participar daquela embaixada, ele disse para mim: eu não vou de jeito nenhum, não vou. Só que ele tinha que cumprir, era um compromisso profissional. Então, como ele viajava, quando voltasse, 2 dias depois ele já estaria de férias, né? Então nós tínhamos até uma viagem marcada, uma pescaria marcada em Goiás e tudo mais. Eu disse para ele: olha, você faz o seu trabalho, e quando você voltar, você sai de férias e você repensa o que é que você vai fazer, porque isso foi uma coisa que tinha deixado ele ficou muito chateado, ele estava muito preocupado. E então, eu o deixei no aeroporto, e aí toda a equipe da emissora que ele trabalhava chegou, e ele disse para mim: não, o pessoal chegou, eles não sabiam quanto tempo iam ficar ali no aeroporto para poder definir quando iriam, como iriam. E aí ele me disse: não, vai embora, porque o pessoal já chegou, o Sherman chegou, o Deva está vindo, o PJ, eles tinham uma relação muito legal, e acabou ficando por ali. E eu, quando cheguei em casa, eu, muito preocupada com a preocupação, com a apreensão dele, eu liguei para o Mauro Betting, que eu não tinha nenhuma ligação, nós somos sócios do mesmo clube, mas não temos nenhuma ligação, nada disso. Eu liguei para ele, expliquei para ele o que estava acontecendo. Eu falei: Mauro, estou muito preocupada, porque o Mário não queria ir. E conversamos um pouco a respeito. Ele disse que ele estava trabalhando numa outra emissora e tudo mais. Qual não foi a nossa surpresa quando, na madrugada, fomos acordados por um telefonema dizendo que o avião tinha caído. Então, aí, quando o Mauro soube, ele teve uma reação, assim, emoção pura, né? E porque ele tinha sido a pessoa com quem eu tinha desabafado, com quem eu tinha revelado, para quem eu tinha revelado a apreensão do Mário, entendeu? Então, essa é a mais absoluta verdade. Que coisa. Eu gosto muito do Mauro também.
E tinha uma outra informação, então, entrecortada. A gente confunde, tanta emissora fechada, aberta, não sei o que o Mário não queria ir, então que o Mauro iria no lugar dele, mas o Mário acabou indo. Então não foi bem isso, a senhora, de forma brilhante aí, já esclareceu tudo. E o teu filho, como é que tá? O teu filho com o Mário Sérgio Pontes de Paiva. Eu sempre o tratei de nome inteiro. Na verdade, quem criou quem o chamava desse jeito era o Silvio Luiz, né? Foi o Silvio Luiz que colocou esse Mário Sérgio Pontes de Paiva, né? Dando essa ênfase. O Felipe tá bem, na medida do possível, né? Nós sabemos que a adolescência é uma fase difícil. O Mário era um pai muito presente, principalmente com a raspa de tacho, né? Que o Felipe foi realmente uma raspa de tacho. Então, nós tínhamos um núcleo familiar muito fechado, porque viajamos pelo Brasil inteiro, ele como técnico. Como eu disse para você, eu larguei a minha profissão porque ele me disse, família anda junto. Né? Eu vou abraçar essa profissão, mas eu preciso do seu apoio, eu preciso que você me acompanhe, porque o técnico, quando perde, né, você chega em casa, você não tem com quem falar, é uma coisa muito difícil. Né? No dia seguinte você não pode nem ir ao shopping para comer alguma coisa na praça de alimentação, porque se bobear, você é maltratado em público. Então, ele colocou essa questão, eu abracei e o Felipe, então, assim, vivia, né, andando pelo Brasil de uma maneira meio nômade, mas nós tínhamos esse núcleo muito fechado. Então, isso foi muito bom, né, com relação à educação dele, o pai sempre muito presente, e o Mário era um cara muito correto, muito rígido, mas igualmente carinhoso, né? Então, é uma coisa que faz muita falta mas ele está aprendendo a conviver com isso, e o carinho que as pessoas têm pelo pai, todo lugar, ele está no meio de futebol, as pessoas falam muito das histórias do Mário. Isso faz, de alguma forma, conforta o nosso coração, né, Milton? Você, quando fala dele, nossa, eu fico muito lisonjeada, né? Isso, de alguma forma, nos faz um carinho muito grande. Não, eu tenho aqui na Bandeirantes, né, o Gol Grande Momento do Futebol no Band Esportes, passa muitas vezes, até 3 vezes por dia, e toda noite na Band, mesmo em rede nacional, por volta de meia-noite, qualquer coisa, eu tenho o que Fih levou. E toda vez que aparece lá o Mário Sérgio, eu falo, Mário Sérgio Pontes de Paiva. Aliás, o Silvio Luiz eu sempre chamei, eu fui o primeiro a chamar-lhe o Silvio Luiz Pérez Machado de Souza, porque eu via muito, quando eu era menino lá em Moçambique, de onde eu vim ontem, o Hélio Ribeiro aqui na Rádio Bandeirantes falava, nome de gênio você tem que falar inteiro, então é Mauro Ramos de Oliveira, Gilmar dos Santos Neves, então eu gosto de falar o nome completo de muitas figuras, entendeu? Aliás, nós fizemos lá, meu filho do meio, ele fez loteamentos, lá são 4 já, vem o 5º, e os nomes das ruas, tem rua Mário Sérgio Pontes de Paiva. Eu mandei para o Mauro Betti ontem a foto, rua Joelmir Betting. Eu mandei lá para nossa querida Alessandra do Vale, rua Luciano do Vale, entendeu? Rua Mauro Ramos de Oliveira. Eu ia fazer até a placa adiantada do Mauro Betti, mas ele ia ficar brabo comigo, entendeu? Então não fiz, não. Por favor, tem que esperar um pouco. Esse é o maior amigo meu. E rua Doutor Osmar de Oliveira. Acho que o loteamento é grande lá, e eu vi lá umas 10 placas, mas o filho do meio ficou lá, ele vai me mandar foto profissional mesmo, dessas homenagens todas. Agora, eu só tenho que perguntar, porque ele sempre teve vocês moravam em Alphaville, você mora em Alphaville, né? Não, quem mora em Alphaville é o Bruno. Nós moramos na Vila Madalena. Certo, então, mas enfim, você sempre teve um bom padrão e tal, porque o Mário Sérgio sempre foi muito bom de negociação em matéria de contrato, jogou bola doidado e tal. E como é que você está se virando agora? Eu tenho que perguntar, porque não tem nem indenização parcelada aí, nada, você está seco? Não, ainda não. Há 2 anos e meio eu não tenho remuneração. Nós tínhamos uma vida, felizmente nós tínhamos uma vida tranquila, né? Mas essas coisas, você sabe que dinheiro não dura para sempre, né, Milton? E durante 1 ano nós mantivemos, eu e essa outra viúva, nós mantivemos a associação. Então, todas as viagens que nós fazíamos, tudo era nós é que bancávamos. Agora, com esse acordo que nós fizemos com a Chapecoense,
Então, ela nos ajuda, o clube nos ajuda nesse sentido. Então, todas as questões ligadas a falecer, né? Como eu disse. Então, se eventualmente tivermos alguma viagem, a gente vai muito para Chapecó para conversar com o clube com relação a trabalhos que nós estamos desenvolvendo juntos. Existe uma ação que foi, que entramos na Colômbia para pleitear questões de seguro, né? Questões de seguro da parte dos órgãos reguladores da parte aérea da Colômbia. Isso foi patrocinado pela Chapecoense. Mas a questão do dia a dia, o meu cotidiano, eu tenho 53 anos hoje. Eu acho que falo bem, mas você sabe que hoje falar bem não te traz dividendos, né? Não adianta você falar bem, não adianta você ser boa profissional e nem parecer boa profissional. O mercado está muito recessivo. E eu também, por ter abandonado a minha profissão, por acompanhar o meu marido, né? Então essas coisas todas são questões que me preocupam todos os dias. Mas, felizmente, nós temos uma vida tranquila e existe a justiça, né? Eu acredito nisso. Olha, disso eu entendo um pouco. Afinal, estou com um fone no ouvido há 52 anos e quase 52 e falando ao microfone aos 49 ou 50. Você não fala bem, você fala muito bem, Mara. Muito, muito, muito. Agora é o seguinte, veja aqui, ó, o Ricardo Batalha, figura importante aí do mundo da música e também das revistas. Milton, que entrevista, emocionante. Meu saudoso pai, que me levava ao Morumbi para ver os Jogos de São Paulo nos anos 70 e 80, nunca levantava da cadeira na hora do gol. Mas houve uma exceção, justamente quando o craque habilidoso Mário Sérgio Pontes de Paiva jogou no Tricolor entre 81 e 82. Aquele gol dele de calcanhar o fez levantar da cadeira. O meu pai teve que levantar da cadeira, da cativa, e gritou: só o Mário Sérgio para me fazer levantar. Esse é craque. Ricardo Batalha. E olha, puxando pela memória, que a minha ainda é boa, o Mário Sérgio dava risada quando ele falava com o Zé Silvério, o pai do gol. Eu te enganei. Foi porque o Silvério tem olho de águia, entendeu? Ah, sim. E teve eu acho que esse jogo o Ricardo Batalha tá falando do pai dele. A bola, eu era plantão esportivo do Silvério e tô lá na televisão também. Cruzaram a bola na área e o Silvério narrou o gol de Oscar de cabeça. Entendeu? E o gol foi de calcanhar do Mário Sérgio. Mas aí que tá outra coisa que eu queria te falar. Eu vejo, quer dizer, a gente sempre viu o que fez o nosso Ronaldinho Gaúcho. E o Ronaldinho Gaúcho inventou aquela forma de olhar para um lado e passar a bola para o outro, uma coisa de gênio. Até o Cristiano Ronaldo outro dia tentou imitar, foi ridículo, entendeu? Mas antes do Ronaldinho Gaúcho, o primeiro que passava a bola para um lado e olhava para o outro era o senhor Mário Sérgio Pontes de Paiva. E nesse gol aí, o Silvério caiu do cavalo, ele narrou o gol do Oscar, o back central, e o gol foi do Mário Sérgio. E o Mário Sérgio, toda vez que você falava isso pra ele, Mara, ele adorava, ele falava: eu enganei o Zé Silvério. Agora, você sabe que antes do Ronaldinho também, você se lembra do Denner, né? O craque. O Denner da Luz, o Denner, ele deu uma declaração, acho que eu tenho isso gravado aqui. Eles jogaram juntos no Grêmio, o Denner e o Mário Sérgio? Não, acho que não, né? Não. O Denner era mais jovem, né? E ele que dizia que ele se inspirou no Mário Sérgio, naquela coisa assim, meio marota de olhar para um lado e tocar para o outro e tal. Mário tinha uma visão periférica muito boa, né? Então, era uma coisa impressionante. Até no cotidiano, até dentro de casa mesmo. O que ele não fazia com as mãos, ele fazia com os pés. Né? Quando alguma coisa escapasse da mão dele, por acaso, ele certamente lhe amparava com o pé. Era uma impressionante habilidade que ele tinha com os pés. E tinha um coração enorme, né, Milton? E o apelido de Vesgo, né? Porque ele olhava para um lado e passava a bola para o outro. Agora, o Ronaldinho Gaúcho é impressionante. Eu tenho visto... Eu acho que esse rapaz não aproveitou 60% do talento dele. Ele parou muito cedo, foi pra farra, igual o Neymar aí, sei lá. Mas a verdade é que esse Ronaldinho fazia de forma perfeita. Ainda faz, né? Olhar para um lado e passar a bola para o outro. Até no vôlei. Vôlei de pé ou de mão que ele joga, ele olha para um lado e manda a bola lá do outro.
outro lado. O cara é um gênio. O Mário Sérgio também fazia isso. Esse menino é muito habilidoso. Mas essas coisas todas, isso tudo para mim, isso é um bálsamo para mim, sabe? Eu poder falar a respeito do meu marido e poder ouvir essas histórias, isso é muito legal. Então, muito obrigada pela oportunidade. Primeira vez que eu tive o prazer de falar com você, e pelo filho do Márcio Golifarb, eu conheci o outro filho do primeiro casamento do Mário Sérgio. Agora, o teu filho, eu não conheço ainda, mas espero conhecer logo, logo, tá bom? Ah, com certeza, Milton. E aparecendo lá no El Uruguaio, a última vez que eu vi o nosso Mário Sérgio Pontes vai com você, com o Silvio Luiz, esposa e tal, eu gostaria de voltar um dia com você lá, ou então aqui no Barbacoa, no Rancho Português, no Lelis Tratoria, você está convidada. Tá bom. Muito obrigada, eu agradeço a você, agradeço aos seus ouvintes a oportunidade da gente falar, não é sempre que a gente tem espaço para poder falar a respeito disso. E esse espaço ele é precioso para que a gente possa repercutir os nossos pleitos e poder justificar, porque tem as pessoas que não entendem podem dizer assim, poxa, mas ainda estão falando a respeito deste assunto. É um assunto que precisa ser falado, Milton. A gente precisa... Mas você está sozinha com essa outra viúva? São só duas? Nós temos as famílias que fazem parte do nosso grupo, mas nós somos as líderes do movimento. As famílias, elas a gente acaba dividindo com eles algumas questões, e tudo que a gente conseguir nessa questão civil vai ser para todas as famílias. Nós falamos em nome de todas. Muito. Algumas pessoas têm mais facilidade, né, Milton? Outras têm menos. Querida, um beijo para você, viu? Eu que agradeço, um beijo carinhoso para você também. Bom domingo. Isso, e daqui a pouco alguém vai estar falando numa das rádios, numa das televisões. Tem um time aí que tá gostando do jogo. Tinha que falar, Mário Sérgio Pontes de Paiva. Entendeu? O Mário Travalini inventou essa bola. Olha, quem pegar essa bola, porque tem que controlar essa bola, porque é jogar por essa bola. Mas a boa foi a do Mário Sérgio. Então o time é pequeno, mas estão deixando ele gostar do jogo. Numa dessa vai ter zebra. Um abraço pra você, Mara. Para você também. Seu amor.